Neste vídeo, iremos apresentar a história da OTAN, as operações militares, a OTAN após o fim da União Soviética, objetivos da organização, países membros, a relação do Brasil com a OTAN e como está a OTAN hoje. Este é um vídeo completo sobre a OTAN. Por isso, fique até o final e aprenda tudo o que precisa sobre o assunto. Criada em 1949, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança política e militar que oferece aos países membros segurança em ambos os aspectos. Como parte de sua formação, ocorrida durante a Guerra Fria, seu objetivo era estabelecer um pacto militar entre os estados signatários do Atlântico Norte contra o avanço dos Estados Unidos e influência socialista. Hoje, com o fim da ameaça comunista, a OTAN tornou-se um organismo expansionista para salvaguardar os interesses econômicos dos Estados-membros em todo o mundo. Conheça a história da OTAN. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética uniram forças para derrotar um inimigo comum, o poder nazista. No entanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial, as duas grandes potências passaram a ter um papel de liderança na disputa territorial e ideológica que levou à Guerra Fria. A princípio, essa ajuda dizia respeito a questões militares e econômicas. Conter a expansão do socialismo na Europa Ocidental e a crescente influência do capitalismo no mesmo lugar. O avanço do poder soviético em território europeu preocupou os Estados Unidos. Enquanto a Europa Oriental era dominada pelo poder soviético, a Europa Ocidental tornou-se uma importante esfera de influência para os Estados Unidos através do Plano Marshall, o plano para financiar a reconstrução da Europa do pós-guerra. Em 1948, o Tratado de Bruxelas foi assinado como o embrião da OTAN assinada pela liderança da Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França e Reino Unido e outros países europeus. O objetivo deste contrato era a segurança militar dos envolvidos com a política de segurança coletiva e a assistência associada. Visando bloquear o avanço do socialismo, foi assinado em Washington, em 4 de abril de 1949, o Tratado do Atlântico Norte, do qual surgiu a OTAN. Os estados signatários do tratado na época eram Bélgica, França, Noruega, Canadá, Islândia, Holanda, Dinamarca, Portugal, Itália, Estados Unidos, Luxemburgo e Reino Unido. O tratado concordou que todas as agressões armadas contra qualquer um dos estados signatários seria considerado ataque contra todos os outros, que teriam que enviar imediatamente reforços militares para combater a invasão. Em resposta, a União Soviética formulou o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar formada entre países ideologicamente aliados à União Soviética cujo objetivo era se unir contra a invasão da influência dos Estados Unidos. Além desta cooperação militar entre os estados participando da organização também criou a OTAN para contribuir para a integração política europeia. Isso porque duas grandes guerras estavam ocorrendo no continente devido a rivalidades entre governos, e uma aliança poderia impedir uma terceira guerra. Anos depois, no século XXI, descobrimos que isso funcionou e motivou a integração dos continentes na esfera da economia, como a consolidação da União Europeia na década de 1990. Operações militares da OTAN. Os países que compõem a OTAN disponibilizam parte de seu contingente militar para possíveis operações dessa magnitude, uma vez que a organização não possui forças armadas próprias. Além disso, a maioria das operações conduzidas pela OTAN são realizadas no Hemisfério Norte, como no Oriente Médio, no Afeganistão, no Kosovo, no Norte da África, entre outros. No período da Guerra Fria, a OTAN não se deu bem com reuniões administrativas e políticas a serem tomadas por seus integrantes, ou seja, não houve ações militares nesse período. No entanto, após 1990 e a onda de guerras civis da época, a organização entrou em cena, a exemplo da invasão iraquiana do Kuwait. Aviões foram enviados à Turquia para proteger o sudeste do país. Em 1992, ocorreu uma intervenção da OTAN na Guerra da Bósnia com a dissolução da ex-Iugoslávia. Além da cooperação militar entre seus países membros, a OTAN também contribui para a Organização das Nações Unidas intervindo em áreas consideradas perigosas por esta última. A OTAN participou de missões no Afeganistão em 2003 e em 2004 no Iraque, engajada em operações contra a pirataria no Oceano Índico e Golfo de Aden, além de missões durante a Primavera Árabe, como na Líbia em 2011. A OTAN após o fim da União Soviética. Na década de 1980, começou o colapso do poder soviético,
levando à dissolução oficial da União Soviética em 1991. Uma das consequências do enfraquecimento do poder socialista foi o fim do Pacto de Varsóvia, que expirou em 1988, com a queda do Muro de Berlim, um dos principais símbolos da Guerra Fria. Com a dissolução da ameaça representada pelo socialismo, a OTAN começou a tomar outras medidas de proteção dos interesses de seus países membros. Nos dias de hoje, a organização atua de forma expansiva para atender aos interesses políticos e comerciais de seus países membros. Esses interesses incluem, por exemplo, acesso a recursos naturais e importantes mercados consumidores. Nos últimos anos, por exemplo, a OTAN organizou ações militares armadas em vários países depois de ajudar a invadir o Afeganistão em 2001, na Guerra do Iraque de 2003 e na Guerra Civil da Líbia de 2011. Objetivos da OTAN. A OTAN surgiu num contexto histórico de Guerra Fria e de tensões ideológicas, políticas e militares intensificadas. Atualmente, esse contexto não existe mais, mas os objetivos pouco mudaram desde sua criação em 1949. Segundo a própria organização, um dos principais objetivos da OTAN é a liberdade e segurança de seus membros. Assim, vemos que a OTAN existe para proteger seus membros por meio de ação política e diplomática para evitar conflitos. Proteger seus membros por meio de ação militar, que ocorre quando a ação pacífica falha e é necessário usar força que garante a segurança coletiva dos envolvidos. Neste último caso, a ação militar no Conselho do Atlântico Norte deve ser aprovada por todos os países membros, 30 países. Essas ações podem assumir 3 formas. Defesa coletiva, quando um país membro precisa de assistência. Sob mandato da ONU. Em parceria com outros países não OTAN, de forma comum. Países membros da OTAN. Com a dissolução da União Soviética, ex-membros do Pacto de Varsóvia aderiram à OTAN. Em sua história de defesa dos países do Atlântico Norte, a OTAN teve vários aliados, e atualmente 30 países são membros dessa organização. Estão em ordem alfabética: Albânia, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Montenegro, Noruega, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Turquia, Reino Unido. No ano de 2002, a Rússia passou a fazer parte da organização e participou de acordos para combater o terrorismo e criar armas nucleares. Embora seja uma participação parcial, trata-se de um importante avanço diplomático entre os Estados Unidos e o poder do Kremlin. No entanto, as diferenças políticas entre os países persistem, pois a Rússia apoia os inimigos dos Estados Unidos e da OTAN, como Coreia do Norte, Síria e Irã, Brasil e OTAN. Ainda como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump decretou em agosto de 2019 que o Brasil seria um aliado preferencial a esta OTAN, termo que define países que não são membros oficiais do tratado. Esta nomeação não foi a primeira para um país sul-americano. A Argentina também foi nomeada aliada preferencial em 1998. Em outras palavras, essa indicação não significa muito, pois os aliados preferenciais não têm poder de decisão no Conselho. Especialistas dizem que essa decisão da OTAN é mais comercial do que político-militar, pois países como o Brasil podem trocar armas militares com os Estados Unidos e vice-versa, além de acesso preferencial a estudos e tecnologia militar. Como o poder militar do Brasil é inferior ao dos Estados Unidos, o maior do mundo, o Brasil tem muito mais probabilidade de comprar dos Estados Unidos do que vice-versa. Também existem outros países que são aliados favorecidos da OTAN, como a Coreia do Sul, Japão, Kuwait e Tunísia. A OTAN hoje, com demandas diferentes de quando a organização foi fundada, a OTAN está atualmente focando na questão nuclear e almejando um mundo sem esses tipos de armas, algo extremamente difícil. Ainda há nas agendas das organizações o desejo de aumentar o número de países membros, o que seria benéfico para o globo, já que os membros da OTAN não provocam guerras entre si, mas trazem segurança e tranquilidade. No entanto,
se um país se candidatar a membro da organização, sua adesão deve ser aprovada por unanimidade por todos. Isso pode ser um obstáculo, pois as diferenças ideológicas muitas vezes impedem a entrada de novos membros em potencial. Em meados de novembro de 2020, cidadãos entre 18 e 35 anos dos países membros se reuniram com o secretário-geral para discutir os assuntos políticos e militares da organização. Esta reunião foi denominada NATO 2030 e teve como objetivo discutir as questões mais importantes que podem afetar a OTAN nesta década que está apenas começando. Ajude a promover esse vídeo para mais pessoas. Dê seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo e ative o sininho. Obrigado e até o próximo vídeo.